A erosão indiretamente pode ser causada pelo trânsito, como perguntinha bem mal elaborada e muito pouco relacionada a trânsito, né? Erosão são aquelas cavidades que tem na terra, né, no solo, em razão de água, muita água, passou-lhe chuva. Em determinados lugares a gente vê ali que a chuva é escoada, né, todo por um determinado ponto e causa ali erosão, aquelas rachaduras de água mesmo, aquelas cavidades na terra. Aqui diz que ela é causada pelo trânsito, mas diz também que isso acontece indiretamente. Então, quer dizer, não são os carros, os pedestres, os usuários do trânsito que causam isso. Se não são usuários do trânsito, a gente já consegue aqui ter uma interpretação superficial dessa pergunta muito mais elaborada. Mas vamos lá. Estradas mal planejadas podem causar erosões? Sim. Imagine uma estrada mal planejada, não vai ter um bom escoamento da água quando chover e a água vai passar por um determinado local que vai provocar essas cavidades, essas erosões no solo. Pode ser essa a resposta. Enchentes? Sim, as enchentes causam erosões. Mas qual que é a relação de enchente aqui com o trânsito? Absolutamente nenhuma. Não vejo como ser essa a resposta. Efeito estufa. Efeito estufa é o aquecimento global. Ele tem sim algumas consequências relacionadas diretamente ao trânsito, não é nem indireta, é diretamente, porque os veículos poluem, aumenta a camada de carbono ao redor do planeta, isso retém o calor que era para ser dispersado e aquilo acaba servindo assim como uma redoma que retém esse calor e provoca um superaquecimento. É o tal do efeito estufa. Qual que é a relação disso com erosão indiretamente? Nenhuma, está fora. Degelo das calotas polares? Sim, o efeito estufa provoca o degelo das calotas polares, porque aumenta o aquecimento global, consequentemente as calotas de gelo no norte e sul, eles acontecem, mas não tem relação nenhuma aqui indireta com essa erosão, nem direta nem indireta com a erosão. Então, questãozinha bem mal elaborada, tentando assim buscar de todo jeito, nós chegamos aqui à resposta alternativa A. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Sobre emissão sonora, é falso afirmar. Presta atenção aqui, ó, emissão sonora, barulho, ruído, poluição sonora. E muita atenção, porque aqui a questão está pedindo a falsa. É nessa hora que muitos candidatos se distraem ali lendo as alternativas e acabam marcando a verdadeira. Alternativa A, o ruído máximo tolerável é de 100 decibéis. Olha, em aula anterior aí eu já mostrei que o ruído máximo tolerável é 90 decibéis. Isso para não causar dano nocivo à audição, porque estresse já causa a partir dos 60 decibéis. Então, essa é falsa. A questão está pedindo a falsa, certamente será essa a resposta. Vamos na alternativa B. As turbinas dos aviões a jato são uma das maiores fontes de poluição do ar. Realmente, turbina de um avião faz muito barulho, polui muito sonoramente. Então, certamente, essa aqui não será a falsa. Estou eliminando ela. Alternativa C. Quando o veículo ultrapassa 120 decibéis, ele causa danos irreparáveis. Com certeza. Imagine um barulho, aqui quando o ruído, eu falei veículo, quando o ruído ultrapassa 120 decibéis, já é um barulho estrondoso. Já está aí na faixa de barulho de uma turbina de avião mesmo. Isso é verdade, a questão que é a falsa, eu eliminei a C. Pode trazer como consequência surdez prematura. Sim, lógico, isso vai prejudicar a audição. Então, pode sim trazer como consequência surdez prematura, isso é verdade. Eu eliminei porque a questão que é a falsa. A alternativa A é a resposta. O condutor deve observar as placas de advertência para... Placas de advertência são aquelas amarelinhas. Essa aqui, ó, igual a do AutoClick aqui, nossa editora parceira. Fazer ultrapassagens... Para que ele vai observar a placa de advertência e fazer ultrapassagem? A placa que regulamenta se pode ou não ultrapassar é a de regulamentação, né? Aliás, nem existe placa de permitido ultrapassar, existe proibido, né? Mas tudo bem, não é o caso aqui. Evitar danos aos veículos, será? Talvez, né? De forma indireta, sim, por exemplo. Pode estar te advertindo ali sobre uma saliência ou lombada, uma depressão na pista. Indiretamente pode ser, mas não, diretamente eu não ficaria com ela não. Deixa ela em stand-by aqui. Para evitar multas, também não. O desrespeito a placas de advertência não são infração de trânsito, não é infração de trânsito, então não dá multa. Letra C está fora. Letra D. Saber quais são os perigos que existem nas vias e suas naturezas, suas circunstâncias. Ficaria melhor assim, nas circunstâncias? Essa é a resposta. Letra D aí.
Diante da placa SAU07, você entende que é uma área com, não precisa decorar o código da placa, apenas visualize a placa e responda a questão. Então você viu essa placa aqui, o que você entende? Bom, isso aqui é uma placa de indicação, está dentro da classe indicação, né? Nós temos 3 classes de placas. Advertências, amarelinhas, a regulamentação, que são aquelas redondinhas não, né, em formato circular e de fundo branco, orla externa vermelha. E nós temos as de indicação, que tem cores diversas a depender do caso. Nesse caso aqui são de serviços auxiliares, serviços prestados ao bordo e ao longo da via pública. O que isso aqui parece, hein? Esse desenho aqui, essa simbologia que parece uma chave, não é? Uma chave mecânica, parece até uma chave de cano, para te falar a verdade, aquela de apertar torneira ali, mas é uma chave, uma ferramenta. Então aqui na alternativa A diz que você entende que aqui existe um socorro médico. Se fosse o socorro médico, teria a cruzinha do pronto-socorro. Não tem, então a alternativa A está fora. Uma loja de ferramentas, opa, tem ferramenta aqui. Será que é uma loja? Talvez, para quem não estudou, pode ficar nessa dúvida. Sanitários, banheiros, isso aqui parece um sanitário, um banheiro? Absolutamente não. E tem também a alternativa D que diz que é serviço mecânico. Será que vocês acham, hein? Será que a sinalização de trânsito, o órgão de trânsito, ia sinalizar que ali tem uma loja que vende ferramentas? Absolutamente não. Isso seria fazer propaganda para uma instituição privada, né, uma empresa privada. Não é essa a finalidade da sinalização nas vias públicas. A finalidade ali é avisar, né, nesse caso aqui, indicar que existe um serviço prestado ao bordo da via e é um serviço mecânico. Então, a alternativa D é a resposta. Diante da placa SAU18, você entende que não precisa decorar o código da placa, isso aqui é apenas uma referência dessa sinalização com o manual técnico de sinalização. Então, tá lá, diante dessa placa aqui, você entende o quê? Olhe bem para a sinalização, virou aqui? Esse desenho que tem aqui no meio da placa, aqui, ó, esse símbolo que tem aqui, chama-se pictograma da placa. É o símbolo, a simbologia, que é a mensagem que essa placa quer te passar. Bom, aqui nós percebemos que é uma placa de indicação, nesse caso aqui, de serviços auxiliares. Existe um serviço prestado ali ao bordo da via pública. Então aqui o que você entende? Existe um drive-thru. O que é o drive-thru? Vou dar um exemplo, uma rede de fast food, não quero fazer propaganda para nenhuma. Você pode ficar dentro do seu carro, né, fez o seu pedido ali, você vai passar pela janelinha lá, a moça vai entregar o seu lanche e tchau. Isso é um drive-thru, não é o caso aqui, tá? Existe um posto de socorro médico junto ou próximo à via. Se fosse socorro médico, teria a cruzinha aqui do pronto-socorro. Não é, então B fora. Existe um ponto de pedágio na via, pedágio. Não parece uma cabine de pedágio, a pessoa passou, pagou ali, pode ser essa a resposta. Encontrará um posto para abastecer seu veículo. Isso aqui não parece um posto de abastecimento, não. Alternativa D está fora. Só observando a sinalização, a simbologia aqui da placa, a gente consegue chegar à resposta que é C. Diante da placa A8, você entende que encontrará, olha, não precisa decorar o código da placa. Se cair lá na sua prova o código, ignora ele, apenas visualize a placa e veja o que a questão está pedindo. Mediante essa placa aqui, o que você vai encontrar? Um entroncamento oblíquo à esquerda. Esse termo oblíquo, ele é bem estranho para a maioria das pessoas, mas não há necessidade de decorar. Sinceramente, eu nem entendo por que existe esse termo oblíquo no significado da placa, né, que não é essa aqui, que é o entroncamento. Poderia ser simplesmente entroncamento à esquerda. O entroncamento, perceba que aqui nós temos uma via nesse sentido, que é a principal, e nós temos uma transversal limitando a principal, lá em cima, né? Chegou lá em cima, não vai ter como seguir em frente, vai ter que virar para um lado ou para o outro. O entroncamento é o seguinte, você tem a via principal e aqui é a esquerda, né? E você tem um tronco de árvore aqui mesmo, ó, é um entroncamento. Isso aqui é um entroncamento, é diferente disso aqui, concordam? Então não é um entroncamento. Tem semáforo à frente? Absolutamente, isso aqui não parece um semáforo, não tem nada a ver com o desenho de um semáforo. B está fora. É uma interseção em T, gente, até quem não estudou nada de sinalização, logo vai marcar essa daqui, olha, T. O que é essa sinalização que parece? Um T, não é? Certamente essa é a resposta. É uma passagem de escolares? Absolutamente não, não tem nada a ver com escolares, relação nenhuma aqui. Alternativa D está fora, questãozinha super simples, alternativa C é a resposta. Diante da placa R4A, você entende que é proibido o quê, hein? Primeiramente, devo esclarecer que não precisa decorar o código da placa. Ainda que caia o código na sua prova,
vai ter a placa aqui do lado para você visualizar. Então, o que essa placa aqui proíbe? Ela proíbe alguma coisa, porque ela tem um corte aqui, não tem? Ó, uma tarja, ó. Sempre que a placa tem uma tarja aqui, um corte, é porque ela proíbe alguma coisa. Ela proíbe seguir em frente. Olha, se eu olhar para o desenho da seta aqui, já logo vou imaginar que não é proibido seguir em frente. Seguir em frente, a seta deveria ser assim. Concorda comigo? Então, a alternativa A está fora. Ela proíbe realizar conversão à direita. O que é conversão? É virar direita, virar à esquerda. Ela está apontando para a direita ou para a esquerda? Ela está apontando para a esquerda. Então, aqui, ó, direita não, é esquerda. Alternativa B está fora. Ela proíbe, então, realizar conversão à esquerda. Opa! Aí sim, ela está apontando para a esquerda. Conversão é virar. Ela está mostrando que o virar à esquerda é proibido. Certamente, essa será a resposta. Ou ela proíbe dar meia volta ou retornar. A seta do retorno, ela é assim, ó. Perceberam? Ela não vai simplesmente para o lado aqui, não. Ela volta mesmo, que é o retornar. Não é o caso dessa indicação dessa seta aqui. Então, a alternativa D está fora. Ficamos aí com a letra C. A placa A12 adverte o quê? Bom, primeiro eu quero esclarecer que não precisa decorar o código da placa. Eu não sei nem por que esses códigos ainda aparecem nas questões dos Detrans. Observe a placa, ela vai estar aqui do lado para você ver. E entenda, ela adverte o quê? O que essa placa está te advertindo? Aí na alternativa A diz, sentido circular obrigatório. Bom, aqui de cara a gente já tem uma grande pista. Placas de advertência, essas amarelinhas, não obrigam nem proíbem a nada. Elas apenas advertem, conforme a própria questão diz, conforme a própria classificação delas diz. São placas de advertência. Quais placas que obrigam ou proíbem? São as placas de regulamentação. Então, obrigar aqui não é função dessa placa, a alternativa A está fora. Interseção em círculo. Interseção é um ponto onde os veículos se encontram. Ali é uma interseção. Essa aqui é uma interseção em círculo? Aparentemente sim, pelo próprio desenho, a simbologia nos mostra isso. Então, certamente é essa a resposta. Proibido retornar? Mais uma vez, ó. Proibir não é função de placa de advertência, é função de placa de regulamentação. Obrigar ou proibir é função de placa de regulamentação. Aquelas que têm um formato circular, a borda externa dela, a orla externa é vermelha, o fundo é branco e tem uma simbologia em preto ali dentro. Então ela não proíbe nada, a placa de advertência não proíbe nada, a alternativa C está fora. E a alternativa D diz que é uma passagem de nível sem barreira. O que é passagem de nível? Cruzamento com linha férrea, linha de trem, bonde. Sem barreira, quer dizer que não tem barreira, não tem a cancela. Não é essa placa aqui, tá? Absolutamente não é. Quem tem estudado aí sabe como é que é a placa de passagem de nível. Então aqui está fora, ficamos mesmo com a alternativa B. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. As ordens do agente, quer dizer que o agente ele sinaliza também, né? Com silvo, com gestos. Então as ordens do agente sobre as normas de circulação. Sim, até porque numa hierarquia aí, norma de circulação entra por último. Normas de circulação só vão ser aplicadas onde não houver sinalização que regulamente aquela conduta. Então a regra aqui é, primeiro o agente, depois o semáforo, depois as demais sinalizações, que são placas, pinturas no pavimento e tudo, e por último as normas. Essa é a ordem, tá? 1, 2, 3 e 4. Pegaram aí, primeiro agente, depois semáforo, depois sinal, depois normas. Se tiver sempre que a afirmação estiver respeitando essa ordem aqui, tudo bem. Aqui diz que a ordem sobre as normas. Sim, o agente aqui está sobre as normas. Então, e outros sinais, diz que está também sobre os outros sinais. Está sim, porque o agente está acima de tudo. Então, essa primeira afirmação aqui, que vem até aqui, ó, ela está ok. As indicações do semáforo sobre os demais sinais. Sim, o semáforo está sobre os demais sinais, na ordem aqui, ó, semáforo em segundo, sinais em terceiro. Então, aqui também está ok. E as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito também. Os sinais estão sobre as normas por último. Essa letra A aqui, eu não vi nenhum problema nela. Vamos analisar as demais. As indicações dos semáforos sobre os demais sinais. Então, semáforos sobre os demais sinais aqui. Sim. As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Sim, até que sim. E as ordens do agente de trânsito sobre as demais normas de circulação. Também sim. Só foi colocado aqui fora de ordem, né? Dá a entender que as ordens do agente que entram em último dentro dessa afirmação. E não é isso. Então, entre A e B aqui, eu ficaria com A sem dúvida. Já eliminei a letra B.
Vamos ver a letra C. As ordens do agente sobre as normas de circulação e outros sinais. Essa primeira parte, ok, inclusive confere com o que está lá na letra A. As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Sim, sinais sobre normas de trânsito. Também está ok. Faltou aqui falar do semáforo, ficou incompleto. Entre A e C também ficaria com A. Não existe ordem de prevalência? Não, existe sim. Passei a ordem para vocês aqui em cima. Olha, nem na B e nem na C existe um erro de afirmação. A C está incompleta e a B está fora de ordem, mas erradas, nenhuma delas estão. Só a letra D mesmo que está errada, C está descartada. Contudo, numa análise cuidadosa da questão, a gente chegou à resposta A. Questãozinha grande, tem que ler com muita atenção e fazendo as divisões aqui, analisando ponto a ponto, é o tipo de questão que arrebenta com o aluno na hora da prova, né? Toma muito tempo, gasta muito a massa encefálica dele e no final ele pode até acabar não acertando. Espero que tenha te ajudado nisso aí. Qual o significado correto da placa R25A? Não precisa decorar o código da placa, desconsidere isso aqui, apenas visualize a placa. Sempre vai cair a placa desenhada, a imagem dela ali na sua prova. Então concentre-se na placa. Qual que é o significado dessa placa aqui? Ela está apontando um movimento aí para a esquerda. Ó. Vire à esquerda. Bom, essa é a resposta. Quem estudou sabe que essa placa impõe, ó, vire à esquerda. Muitos ficariam em dúvida em relação a isso aqui, ó, curva esquerda. Mas por que não é curva esquerda? Porque curva esquerda é uma advertência, um alerta, está te avisando, olha, tem uma curva esquerda. E aí seria uma placa de advertência. Seria esse mesmo, aliás, não seria o mesmo desenho, seria uma curvinha mais aberta assim, ó. Porque quando é fechadinha assim, é curva acentuada à esquerda. Então seria uma curvinha mais aberta, com a setinha apontando para a esquerda, dentro de uma placa de advertência. Aí seria curva esquerda. Alternativa D não é. Curva direita absolutamente não é mesmo, alternativa C está fora. E via lateral à esquerda também não é, porque isso aqui também é um alerta, uma advertência. Seria a via principal com a via lateral à esquerda dentro de uma placa de advertência. Essa seria a placa via lateral à esquerda. Não é essa a resposta. O significado correto dessa placa aqui é vire à esquerda. Vira, está te ordenando, é uma determinação, que é inclusive a função das placas de regulamentação. Impor, regulamentar, restringir, proibir. Então está aqui, letra A para você.